Leia Mateus 6, versículo 6 antes de dormir hoje e veja o que acontece. Antes de dormir, talvez você confira o celular, relembre os problemas do dia e pense em tudo o que ainda precisa resolver. O corpo está cansado, mas a mente continua trabalhando. É justamente nesse momento que as palavras de Jesus, em Mateus 6, versículo 6, podem mudar a maneira como você termina o seu dia. Jesus nos ensina: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Mas o que acontece quando lemos esse versículo antes de dormir e decidimos colocá-lo em prática? Seja muito bem-vindo ao Transborde Vida. Hoje vamos compreender por que Jesus nos convida a fechar a porta, silenciar o mundo e conversar com Deus em secreto. Mateus 6 faz parte do Sermão do Monte. Nesse ensinamento, Jesus fala sobre uma fé verdadeira, vivida de dentro para fora. Ele alerta seus discípulos sobre o perigo de praticar boas obras apenas para receber reconhecimento das pessoas. Naquele tempo, algumas pessoas faziam longas orações em lugares públicos com a intenção de serem vistas e admiradas. O problema não estava em orar diante de outras pessoas. A Bíblia apresenta muitos momentos de oração coletiva. O problema estava na motivação. Elas desejavam parecer espirituais, mas seu coração buscava aplausos. Então Jesus mostra outro caminho. Ele diz: entre no seu quarto, feche a porta e fale com o Pai. Esse quarto não representa somente um lugar físico. Ele também nos ensina sobre intimidade, sinceridade e atenção. Fechar a porta é interromper, por alguns minutos, as vozes que disputam o espaço dentro de nós. É deixar do lado de fora a necessidade de impressionar, as comparações, as aparências e a pressa. No lugar secreto, você não precisa fingir que está bem. Pode falar sobre o medo que não contou a ninguém. Pode confessar aquilo que pesa na consciência. Pode admitir que está cansado, confuso ou decepcionado. Também pode agradecer pelas pequenas bênçãos que passaram despercebidas durante o dia. Ali, não existem frases obrigatórias nem palavras bonitas para impressionar a Deus. Existe um filho ou uma filha diante do Pai. Observe como Jesus chama Deus, seu Pai. Ele não apresenta um Deus distante, indiferente às nossas lágrimas. Jesus nos conduz a um relacionamento de confiança. Pela graça, aproximamo-nos daquele que nos conhece completamente e ainda assim, nos recebe com amor. Quando o versículo diz que o Pai vê em secreto, isso significa que nada do que você vive passa despercebido. Talvez ninguém tenha percebido o esforço que você fez para continuar. Talvez ninguém saiba quantas vezes você engoliu o choro, cuidou de alguém, tentou perdoar ou permaneceu firme quando desejava desistir. Mas o Pai vê. Isso não quer dizer que ao ler Mateus 6, versículo 6, todos os problemas desaparecerão durante a noite. A Bíblia não apresenta a oração como uma fórmula mágica. O que pode acontecer é algo mais profundo. Você deixa de carregar tudo sozinho. Ao entrar no quarto e fechar a porta, você reconhece que não controla todas as coisas. Entrega a Deus aquilo que suas mãos não conseguem alcançar. E aos poucos, a inquietação encontra descanso, porque o coração se lembra de quem está no comando. A recompensa mencionada por Jesus não deve ser reduzida a dinheiro, sucesso ou respostas imediatas. Uma das maiores recompensas da oração é a comunhão com o próprio Deus. É receber direção para uma decisão, força para enfrentar o amanhã, consolo durante a espera e paz mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Talvez, nesta noite, você não consiga fazer uma oração longa. Não há problema. Entre em seu quarto, feche a porta e comece com sinceridade. Pai, eu cheguei até aqui. Tu conheces o meu dia e sabes o que está dentro de mim. Depois, faça uma pausa. Agradeça por algo concreto. Confesse o que precisa ser colocado diante de Deus. Apresente as pessoas que você ama e entregue suas preocupações. Você não precisa explicar tudo perfeitamente, porque o Pai já conhece suas necessidades. Pouco depois de ensinar sobre a oração em secreto, Jesus apresenta o Pai Nosso. Antes disso, ele afirma que o Pai sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos.
Portanto, oramos não para informar a Deus, mas para nos aproximarmos dele, submetermos nossa vontade à sua e reconhecermos nossa dependência. Antes de dormir hoje, permita que Mateus 6, versículo 6 se transforme em prática. Afaste o celular, encontre alguns minutos de silêncio e feche a porta. Talvez o quarto continue igual e os desafios permaneçam do lado de fora. Mas você poderá se levantar da oração com o coração diferente, mais leve, fortalecido e consciente de que foi ouvido. E agora, unidos nas palavras que o próprio Jesus nos ensinou, vamos orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que nesta noite você feche a porta para o barulho e abra o coração para Deus. Durma em paz, lembrando-se desta verdade: o Pai que vê em secreto também estará com você quando o novo dia começar.